As questões éticas sobre vida e morte têm sido debatidas em todo o mundo. Devido ao grande índice de suicídio no mundo, inclusive atingindo agora pastores, padres e líderes de outras religiões, o suicídio tem sido uma discussão muito intensa nessa nossa pós-modernidade. A palavra suicídio foi criada por Walter Charleston em 1651. Ela é uma palavra formada de duas palavras no latim, quer dizer sui, eu, e cide, matar. O suicídio é uma prática que vem com algumas motivações. O primeiro pode ser um problema emocional que leva o indivíduo a cometer o suicídio, ou um problema psicológico, de existencial, que também pode motivar a questão do suicídio, ou através de uma doença física, de um grande sofrimento intenso, o qual a pessoa, tentando se livrar dessa tremenda dor, ela busca então roubar a sua própria vida para se livrar da dor, seja ela emocional ou física. A eutanásia, ela é formada de duas prefixos em grego, que significa bom, né, no caso eu, e thanatos, que significa morte. Seria então o termo boa morte. Essa prática era muito discutida entre os gregos. Para os pitagóricos, eles não concordavam na prática da eutanásia em doentes em estados terminais, mas os estoicos achavam que sim, deveria ser praticado. Essa questão de morte, de vida, era muito comum entre os gregos. Inclusive crianças que nasciam deformadas ou doentes, elas eram abandonadas, né, à sorte para morrerem. Era até permitido, do Estado permitia que a família fizesse esse tipo de ato. A eutanásia também tem entrado no palco das discussões por causa do sofrimento de doentes em estados terminais. Familiares, né, vendo o querido ali, a pessoa querida, o amigo, o pai, a mãe, o filho, em grande sofrimento, em grande angústia devido à sua enfermidade, entendem que a eutanásia, desligar o aparelho ou antecipar a morte, seria uma forma de aliviar a dor da pessoa que ama. Para nós cristãos, sobre o valor da vida, ela é indiscutível. A vida é um dom de Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E tentar contra a sua própria vida, roubar a sua própria vida, seria um pecado inadmissível, não somente contra si mesmo, como também contra o seu semelhante. Em 1935, surge na Inglaterra a primeira sociedade da eutanásia. Essa sociedade defende esse direito de tirar a vida mediante um sofrimento, desligar os aparelhos, o qual também vai se desenvolver nos Estados Unidos. Mas em 1997, a Corte dos Estados Unidos, ela anula algumas leis que alguns estados consideravam constitucional a prática da eutanásia assistida assim pelos médicos. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos 6 casos de suicídio. O primeiro dele foi Abimeleque, filho de Gideão, o qual recebe uma pedrada de uma mulher, e ele, não aceitando que tanto seus inimigos como seu povo soubessem que ele foi morto por uma mulher, ele pede que seu escudeiro o transpassasse com uma espada. Nós vamos ver isso em Juízes capítulo 9, do versículo 50 ao 59. O segundo caso é o caso do rei Saul. Rei Saul está lutando contra os filisteus, é ferido em batalha, e ele, não querendo ser preso pelo seu inimigo ou morrer na mão do seu inimigo, ele pede também que seu escudeiro transpasse com uma espada. O seu escudeiro se recusa a fazer tal coisa e diz o texto que ele se lança sobre a sua própria espada, cometendo assim o suicídio. O terceiro caso nós vamos ver Sansão. Sansão é um homem forte, abençoado por Deus, um grande guerreiro, e ele é aprisionado também pelos filisteus, e ele é colocado em um ambiente o qual cegam os seus olhos, e ali é uma grande comemoração, uma grande festa pelo aprisionamento de Sansão. E nós vamos ver, Sansão solicita para ir para a coluna mais próxima e central do local onde eles estão ali comemorando o seu aprisionamento. O texto vai dizer que Sansão consegue romper com aquela coluna e 3.000 pessoas morrem dentro daquele estádio ao qual eles estavam comemorando a prisão da sua vida. O quarto caso
é o Aitofel. Aitofel, ele é o conselheiro de Davi. Absalão, seu filho, está tentando tirar Davi, o seu pai, do trono, e o seu conselheiro, o conselheiro de Davi, muda de lado, ele vai ao lado de Absalão. E diz o texto que depois que ele percebe o que ele faz, o que ele comete, ele simplesmente se arrepende, vai para casa, arruma a sua casa, põe ordem à sua casa e comete o suicídio do enforcamento. O quinto caso é o rei Zinri. Ele está sendo pressionado por Onri, que é o usurpador do trono, e ele então, num ato de desespero, diz o texto que ele coloca fogo no palácio e acaba morrendo também pelas chamas. E o último caso de suicídio muito conhecido é o caso de Judas. Após ele entregar a Jesus, ele então recebe 30 moedas e ele vai, após se entregar, entender o que ele cometeu, o erro que ele cometeu, ele então pratica o suicídio de enforcamento. Para nós cristãos, o ato de deixar morrer ou tentar contra a sua própria vida é um ato que atenta totalmente a visão de Deus sobre a vida. Deus é o nosso doador, Ele que nos deu a vida, e a vida deve ser preservada, a vida deve ser cultivada, a vida deve ser cuidada. O ato tanto da eutanásia, por motivo que for, ou o ato do suicídio pelo desespero que for, não é justificado diante de Deus. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de crescer, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então, antecipar a morte ou tirar a própria vida diante de qualquer fato ou qualquer situação é um ato de roubar a vida, é um ato que transgride a vontade de Deus, porque Cristo é o nosso maior doador, Ele doou a sua vida para que nós tivéssemos vida, e vai dizer o texto que tivéssemos vida e tivéssemos em abundância.